Boa noite a todos, todas e todes. Hoje a gente está aqui, eu, Vicky Von Holleben, e a minha mãe, Indiamara Della Dia de Souza Holleben também, para a gente falar um pouco sobre Paulo Freire, comemorar o centenário desse grande professor, pedagogo, patrono da educação brasileira. A gente vai assistir um filme, um documentário, sobre uma experiência na cidade de Egípcio, no Rio Grande do Norte, onde alguns ex-alunos dele lembram de uma aula que tiveram com ele, de um curso de alfabetização. Depois a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou só apresentar minha mãe rapidinho. Ela é pedagoga, formada em pedagogia pela UFG e mestre em história pela UFS. Trabalha como pedagoga na cidade de Ponta Grossa. E seja bem-vinda à nossa conversa aqui hoje na Pupilo TV sobre Paulo Freire. Pode falar algo se você quiser falar. Oi, tudo bem? Muito boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Gostaria de agradecer o convite do Rude e da Vicky para fazer parte dessa história, né? E desse momento de comemoração do centenário de vida do Paulo Freire. Estou muito satisfeita de estar aqui e espero contribuir nessa discussão com a Vicky sobre o documentário 40 Horas da Memória e sobre o que eu conheço, né, da vida, das leituras e a experiência de ter conhecido Paulo Freire, principalmente em 1992, aqui em Ponta Grossa. Beleza. O filme que a gente vai assistir é o documentário 40 Horas na Memória. Ele é dirigido por Passos Júnior e foi produzido pela Assessoria de Comunicação da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. E foi feito em 2013, e a gente trouxe esse filme aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a esperança, eu acho que principalmente, né? A gente tem que lembrar quem foi Paulo Freire, a gente tem que sempre ter em mente o legado que ele tem na educação brasileira, por mais que não seja posto em prática de uma maneira, né, muito presente nas escolas, o que ele nos ensinou, a gente tem que honrar, né, essa grande pessoa que foi Paulo Freire, principalmente agora que ele está completando, né, completaria 100 anos de existência. E vamos então ver o filme agora e depois a gente volta para conversar um pouquinho. Boa sessão para todos. Na cidade de Angicos, a vida dos moradores tinha muitos dissabores. Frente à situação, a seca nesse torrão gerava calamidade, falta de oportunidade. Doía no coração, são coisas do meu sertão. Pense numa dificuldade. A vida em Angicos era pior do que agora, né? Era mais sacrificada, né? A gente lutava para sobreviver mais, né? Nesse tempo não tinha direito de ninguém. Era só trabalhar mesmo. Desde novo era trabalhando na enxada, plantando, mas meu pai, roça. Eu era agricultor, naquela época eu tinha 20 anos, né? 20 e poucos anos, aí a gente toda vida acompanhei meu pai. Para meu pai eu trabalhava mais ele, né? Ia trabalhar com mais de uma légua, plantar roçado. Era uma vida sofrida, uma vida pobre,
uma vida que não, muito difícil. Era uma terra pobre, nosso lugar era pobre. Amanhecia o dia, a gente ia tudo para lá, tirar pelo quando chegar, descascava aquela fruta para vender na rua. A gente vivia dessas coisas. Era uma coisa muito triste, da pobreza de Angico. Tinha outras pessoas mais humildes ainda, que botava 3 pedrinhas e botava uma panelinha de barro para cozinhar o feijão, uma batata, um girimum, que era o que se tinha de roçado, né? Plantando feijão, milho, melancia e limpando roçado. Ele vivia nessa vida, assim, trabalhando assim, nessa vida. A gente passa muitas coisas difíceis na vida da gente, né? Todo ano eu tinha um filho e passava necessidade. Para a gente trabalhar tinha que andar 3, 4 léguas de pé toda semana. A cidade de Angico naquela época faltava muita coisa. Não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha nada. Era muito atrasado. E agora já está, eu acho que está muito adiantado. É tão difícil a escola. Tinha essas escolas, mas era muito pouco. Mas teve uma novidade, o carro de som avisou e a notícia irradiou. Amigos e professores, os que foram monitores, saíram a convidar e foram eles lecionar. Na escola ou em casa, como se fossem as asas, foram alfabetizar. É porque passou um jipe com um serviço de som. O carro era um jipe, eu me lembro, um alto-falante grande, aqueles redondão, sabe? Aí alguém falando assim ao vivo, convidando para se inscrever para essa escola. Aí eu disse que a gente queria estudar, eu e mamãe. Aí meu pai aceitou, disse, eu vou. Aí combinou com a mamãe e fomos à escola. Veio uma moça, né, fazer uma reunião, aí disse que era a aula de Paulo Freire, né, 40 horas. Aí eu fui e me inscrevi lá, né. Aí fui estudar, quando eu não sabia nada. A primeira aula foi lá, em Paulo Freire. Foi pela uma pessoa, me convidou, se eu queria ir estudar, eu digo, eu vou. Aí saíram avisando que ia acontecer essas aulas, ia vir um professor para ensinar os analfabetos. Quando apareceu aí esse negócio dessas escolas aí, elas foram lá em casa. Começou as aulas e o povo se acomodou, sabe? Aí toda noite era tudo doido para ir. Aí depois de eu casado, trabalhando aí na estrada de rodagem, de Angico Afonso Bezerra, aí chegou uma moça, chamada Maria Bezerra. Aí ela foi, botou a turma toda em forma, e ela no meio, com um livro na mão, aí pegou a ler aquele livro, aí dizendo que tinha umas escolas aqui na cidade. Que era para nós se achar nas escolas pela noite, aí nós fomos, vinhamos, se alistamos logo na estrada. Não sabia o que era nada. Aí eu besta, que você sabe que o povo do outro tempo era muito besta. Aí de tudo eu tinha medo. Aí eu tinha medo até de ir para a escola. Dava 7 horas, a gente pegava o caderninho, né, o lápis e ia para essa casa, que deu a sala para eles darem essas aulas. A gente saía, né, ia para a aula satisfeita, né? Agora, às vezes, tinha noite, quando meu pai estava muito cansado, dizia, vão, eu não vou hoje não. Chegava lá a professora, corria lá em casa, vamos, seu Severino, vamos aprender, porque se perder um dia fica difícil para aprender nos outros dias. Aí convencia, ele ia. Quando se estava tudo lá na sala para olhar, quando ela corria, estava faltando fulano, vou buscar ele agora. Chegava em casa, chamava ele lá até ele ir. Bora, termina logo a aula, lutava até que ele ia. E ela chegava com aquele carinho, aquele jeito, e a pessoa continuava. Na minha sala ficou até o fim. Aí quando terminou foi uma festa, fizeram uma festa. Tanto aqueles professores tinham prazer com os alunos dela, como a gente tinha com o nosso professor, né?
Ela era muito gentil, não tinha negócio de ser pobreza, nem riqueza, não. Ela não escolhia o rico, nem o pobre, nem aqueles que tinham mais condições, né? Quando ele chegava, passava o preto, o branco, o pobre, o rico, tinha aquela coisa toda com a gente. É por isso que eu digo, não dá para a gente ficar emocionado por conta disso, assim. Porque... A sala de aula era lamparina e vela. Era mais lamparina. E um farol grande que tinha na sala, aquele farol antigo que o povo chamava lampião. Cada casa levava suas cadeiras para estudar. Quando saía era toda aquela ruma, sabe? Parecia que era uma festa. A gente ia toda noite. Só tinha só o motor aqui em Angico para dar luz, sabe? Aí vinha com umas máquinas que chamavam projetor, né? Aí ligava e ficava passando na tela e a gente assistia. A gente tinha caderno, tinha livro, mas a gente não sabia ler ainda. Estava aprendendo, né? Mas tudo tinha. Porque a gente levava para ver, para conhecer as letras, para poder entender direito. Naquela época, quem não sabia ler eram os momentos, né? Eu aprendi a ler, assinar meu nome. Essas aulas ele só escrevia no quadro e mandava aí, ficava mandando a gente fazer as palavras, completar a telha, tijolo, essas coisas assim. Fazia a letra e ia completando. Eles passavam as escritas, apareciam na tela, né? Com as palavras, tijolo, belota e várias palavras. Eles dizendo letra por letra e a gente acompanhando e aprendendo. Não sabia nem o que era um ar. Então, veio esse projeto da Escola de Paulo Freire. Então, passaram nas ruas, fazendo as matrículas, né? E todo mundo fez. De Escola de Angicos, de Paulo Freire, por todos os cantos. Era através de uns objetos, das palavras e um livrinho que tinha explicando o nome tijolo. Aí tinha o desenho de um tijolo, casa, tinha o desenho de uma casa e vários nomes. As aulas eram, naquele tempo começou falando em negócio assim de artesanato, sabe? A partir de barro, sabe? De tijolo, como é que se fazia o tijolo, como é que se fazia a panela de barro. Passava tudo na parede no filme, sabe? As panelas de barro. Até que tinha um que era assim meio alvoroçado, morava lá em cima. Quando apresentava a panela na parede no filme, ele queria ir pegar, sabe? A gente caía na risada. As palavras era belota, sapato. A gente ia aprendendo assim, devagar, né? Aos poucos. Até que eu consegui fazer meu nome. Era uma aula de politização, assim, de esclarecer as pessoas sobre seus direitos. Essa professora foi muito bom para mim, para nós todos. Afinal, assim, aprendi a assinar meu nome. Mas por poucos meses que foi, para mim foi muitos e muitos anos, né? 2 meses de aula. Aí botava para a gente escrever olho, molho, ovo, belota. Eu gostei tanto, só achei que só foi 2 meses. Foi em 63. Não era para ter terminado, não. Porque ainda existe muita gente analfabeta. Aquilo ali foi um incentivo muito grande para o povo. A minha professora, o nome dela era Valquíria. Aí ela passava aquele filme, botava para ainda soletrar. Aqueles nomes que é antigo, né? Assim, chamava chique-chique, tijolo. Soletrava as palavras e depois saía pronunciando a palavra, não sabe? Tinha umas 20 pessoas. Eu digo assim, muita gente, porque um negócio assim, né? Porque ninguém esperava de supetão e de repente chegar. O que eu nunca me esqueço foi dela se empenhar em querer deixar a gente aprender a escrever o mesmo nome. Era aí nisso que ela se empenhava. O que mais eu gostava foi quando falava alguma coisa que meu pai já sabia responder. Por acaso, quando foi aula sobre o tijolo, ele sabia fazer, ele sabia vender, sabia quanto gastava, sabia o que gastava para fazer. Ele sabia tudo sobre o tijolo. Aí eu achava bom, ficava feliz porque ele sabia de responder tudo. As aulas daquele tempo eram aquelas palavras antigas, né? Tinha, as palavras eram tijolo, era lajota, era belota, tudo essas palavras assim antigas, né? Que hoje ninguém conhece mais isso, né? Belota, ele dizia, você sabe fazer belota? Aí a gente fazia belota. A belota sabe o que era? Aquele negócio de rede.
Aquele não tem uma rede que tem aquele negocinho penduradinho de um lado de outro na rede. Lembro de muitas aulas, porque elas eram filmadas. E o que é filmado, passa assim na parede, é muito difícil ser esquecido, não é? Se olha que a gente vê um filme, sabe contar todinho a outra pessoa. Aí era filmada de acordo com a palavra geradora. Por acaso, na palavra tijolo, aí a filmagem era um homem fazendo uma construção, botando um tijolo em cima do outro. Passava o filme e depois ia explicar. Passava, fazia as imagens no quadro mesmo. Aí depois ia explicar para que servia. Até no chão, eles até no chão podia escrever. A sala de aula era assim, como nós estamos aqui, né? Tudo sentado, de 2 em 2 assim na frente. 2 assim na frente e 2 atrás. Aí o professor assim na frente da gente, ensinando no quadro negro, né? Ensinando, fazia o número naquele quadro. Aí acabava, para a gente dizer aquele número. Aí ele dizia. Quem sabia dizer, dizia logo. Quem não sabia, ele pagava. Novamente, como eu dizer. Antes dessa escola, não sabia nem ensinar o nome, que nunca tinha ido à aula, né? A aula era cabo de enxada, foice, essas coisas, trabalhando de agricultura. Eu trabalhava o dia todo, saía de casa de madrugada e quando chegava, ia assistir a aula. Paulo Freire é lembrado, seu jeito simples de ser, não podemos esquecer. Sua alfabetização, descobrir ser cidadão, é coisa que não se esquece, por isso que se carece. Lembrar do que aconteceu e como se procedeu, Deus ouviu a nossa prece. Eu lembro assim a vinda dele, de Paulo Freire, sabe? Que ele chegou na cidade, aí foi assim uma emoção pro povo, né? Ele chegou muito gentil, abraçou os alunos, tudo, falou com os alunos, né? Apertou minha mão, me abraçou. Paulo Freire. Ele era muito educado, muito educado. Então a educação que ele tinha dele mesmo passava para o professor e os professores passavam para a gente, né? Respeitar, sabe? Eu lembro de tudo, do tempo dele eu lembro. Tudo que foi passado para a gente foi uma coisa bem aproveitada, uma coisa muito bem planejada, tudo que ele planejou foi muito bem. Eu me lembro assim o jeito dele, que ele era o meu barbudo, sabe? Às vezes quando passa assim uma pessoa com uma barba grande, eu digo, eita, onde vai Paulo Freire? Ele era uma maravilha. Ele não era nem para ter morrido tão cedo. Professor maravilhoso, Paulo Freire. Ele era magro. Eu achava ele uma figura assim um pouco abatida, mas tinha muita energia na fala. Ele falava assim que era importante a gente conhecer nossos direitos, nossos deveres. E me lembro que minha mãe fez uma carta e botou, eu agora não sou massa, sou povo. Isso foi fruto do que ela aprendeu lá, não é? Você só queria que as pessoas conhecessem o seu direito. Agora que era no tempo da ditadura militar, os militares não queriam que ninguém quisesse seu direito, de jeito nenhum. Quando Paulo Freire chegou aqui, era um período de muita coisa. A gente ia para a escola, a gente andava com o caderno da gente andava dentro da camisa, que havia uma história aqui, e ninguém fosse para aquelas aulas não, que ia ser preso, que Paulo Freire era um comunista, não sabe? Perguntava se nós estávamos achando bom a aula de Paulo Freire. Estamos. Porque diziam que era comunista, mas não foi o comunista. Não. Quando ele foi exilado, aí disseram que eles iam, todo mundo que conheceu ele ia ser preso também. Aí o povo queimaram, enterraram os cadernos, os papéis. Todo mundo queimou, enterrou, todo mundo teve medo. Queimou o papel, queimou tudo, mas a palavra ficou, não é? A semente já tinha sido plantada, germinou. Eu botei no terreiro e toquei fogo. Ninguém guardou, porque também até hoje, né? Porque o povo dizia, condenava muito Paulo Freire essa escola, mas só que o povo não sabia o que era que estava acontecendo de bom, que era bom. Ele não era comunista, não, ele era um bom professor. Eu queria dizer para Paulo Freire, dar os agradecimentos a ele. Muito obrigado, porque o senhor me tirou do medo, me tirou da desconfiança. E a leitura quem me deu foi Deus primeiramente e segundo Paulo Freire. Agradeço a Deus e a ele. Dava muito
os agradecimentos por ter dado essa oportunidade a gente. E serviu muito para muita gente. Não existe coisa mais importante do que a pessoa saber. De tudo que se passou e o que mais ficou marcado, que ficou do seu legado, é sentir-se cidadão, assinar com precisão, com caneta no papel, vale mais que um coronel, sem leitura e sem escrita, que precisa de guarida de um escudeiro fiel. O mais marcante, o mais importante foi nas primeiras dias de aula que nós iniciamos, né? A gente aprendeu, no primeiro dia a gente começou logo já a escrever, a ler tudo, sabe? Foi importantíssimo demais. Era tudo umas pessoas, tudo matuta, e como diz, eu dizia. Era tudo matuto, mas a gente aprendeu que a gente também podia ser gente também, que nem os outros eram, né? Eu, pelo menos, eu aprendi muito bem, que aprendi a fazer meu nome, algumas palavras. Foi uma semente que fortificou, né? Que me deu saber, que eu não sabia, conheceu. Marcou muito, sabe? O que eu aprendi mais importante na escola foi meu nome. E quando Paulo Freire chegava e dizia, olha meninas, vocês vão escrever essas cartas, vocês vão aprender a ler e escrever, que é para vocês fazerem cartas para os namorados. Paulo Freire era quem dizia. Eu aprendi muita coisa. Ler, escrever meu nome, a soletrar, conhecer as letras, que eu não conhecia nem as letras na minha idade. Dentro de 11 dias eu aprendi a escrever o nome. Não me esqueci nunca. Ela ensinava a gente a escrever o nome de mãe e outras. Desculpe. Aprendi e escrevo o nome da minha mãe, Maria das Dores de Andrade. Ele só ensinava a gente a ler o alfabeto, né? O A, E, I, O, U. Aí depois era o Babé, Bibobu. E escrevia os nomes da gente para a gente escrever. Foi uma luta para mim aprender. Mas graças a Deus aprendi e hoje sei escrever meu nome. Foi na aula final que o presidente veio, era João Goulart. Ele veio fazer um encerramento. Aí disseram que eu sabia ler, uma criança tinha aprendido, ele me chamou. Chamou lá na frente, me deu uma caneta para eu ler apontando no jornal. Quando eu terminei de ler, ele disse, quer ganhar o quê? Aí eu disse, uma bolsa para levar meus livros para a escola. Parece que foi João Goulart, velho. Nós estávamos lá tudinho. Aí chegou. Aí nós abraçou nós, apertou a mão de nós, abraçou, satisfeito, contente. Eu sei que eu fiquei entendendo muita coisa, né? Porque eu não sabia de leitura nenhuma e tudo isso foi muita vantagem para mim. Maria, foi boa demais, rapaz. Uma escola daquela parece que foi mandado por Deus mesmo. Eu tirei meus documentos, escrevi, né? Não era mais com o dedo, porque o outro negócio de tirar os documentos com o dedo, né? Me ajudou foi muito. Eu sou bem alfabetizada. Eu não sou tão cega, não. Lá ajudou muito. Nem só a mim, como a todos que estudaram. Tinha várias salas de aula. Tinha analfabeto aqui que não sabia o que era um I, um A, nem um D, nem um... Papai gostava demais. Já era meio idoso já, mas não, ele queria dizer, eu quero aprender a fazer meu nome. E aprendeu, ele, mamãe, sabe aprender. Até a votar, chegaram a votar. Tinha eleição, mas não sabia como é que eu votava, não sabia de nada na vida. Vim saber como votava, quando eu aprendi esse nome não, eu fui tirar o título no cartório e fiquei votando, ainda hoje voto. Na época eu não sabia quem era o presidente, quem era um deputado, quem era um senador, um vereador, uma coisa assim, não sabia de nada, era praticamente caipira mesmo, não sabia nada. E depois que Paulo Freire deu essas aulas para a gente, eu entendi, minha pessoa, entendi muita coisa, porque eu fiquei sabendo quem era. Que a gente tinha que procurar
procurar os direitos da gente. E naquela época a gente não tinha direito a nada. E através da educação a gente tinha que procurar o mais necessário. O que o rico faz com o pobre? Eu fui dizer como nem muriçoca, pega um dos vinhos, bebe o sangue. Paulo Freire batia muito em terra, que terra, Deus não deu terra a ninguém. Aí os ricos cercavam, tomava conta. E o agricultor não tinha onde plantar um feijão para comer, um milho, porque o rico cercava para criar. E se tivesse uma coisa, nem uma manga, tivesse uma manga, é justo, você planta um canteiro de manga, de banana, mas você não tem o direito de comer. Nunca me falaram em povo, eu não sabia o que era povo. Fiquei sabendo na escola de Paulo Freire. Povo é a gente, pessoas. Eles queriam que a gente aprendesse para ser tudo por igual, porque eles queriam o melhor para a gente. O Brasil foi à frente, a roda grande entrou na pequena, tá entendendo? Ela ensinava a gente que a gente aprendendo, a gente podia ser cidadão. Em qualquer canto. Ela mandou botar no quadro, eu já sei ler. Aí eu escrevi. Foi uma coisa muito boa, todo mundo batendo baba, cada que escreveu o seu, né? Desenvolveu muita gente, que muita gente não votava e hoje vota. Por quê? Porque aprendeu na escola de Paulo Freire. E eu vou morrer votando, porque eu gosto de votar. Não tenho mais idade, mas não é proibido. Porque eu gosto de votar, sou brasileira. Abri a meta assim, até essa época eu não tinha experiência nenhuma. Até que apareceu esse meio que abriu assim um pouco a minha mente. Depois das 40 horas de Paulo Freire, eu aprendi a escrever, a tirar meus documentos, a votar, não sabia, né? Agradeço muito essas aulas que eu tive, sabe, de Paulo Freire. Da boa vontade dele, né? Do interesse, de ter se dedicado àquele momento que a gente aprendeu que não sabia, né? Se eu visse Paulo Freire hoje, eu ia agradecer a ele muito pelo que ele me fez, porque hoje eu sei ler e escrever pouco, né? Mas agradeço primeiro a Deus, segundo ele, Paulo Freire. As lembranças sempre ecoam e dessa experiência fica a plena consciência. Escola tem seu valor, para a vida melhor sabor. E que só educação que liberta o cidadão. Futuro perenizado, graças ao aprendizado, para nossa libertação. O curso está uma lembrança boa, né? E mais os dias vem essa lembrança de Paulo Freire, porque quando chega aqui eu já fico relembrando, né? Como lembranças serve tudo. Eu acho que eu não era ninguém e hoje eu sou, porque meu nome está muito longe. Nos estrangeiros também. Para mim foi importante. Acho que todo mundo foi importante. Eu aprendi a não ter medo das coisas. O mais importante é a educação. Porque sem a gente aprender a ler e a escrever, a gente não sabe de nada, só diz o que os outros dizem. E a gente aprendendo, a gente pega um papel e lê e sabe, até um documento a gente sabe o que está assinando. Essa experiência foi importante, esse pensamento dele, Paulo Freire, foi um acordamento dele, porque tinha gente que não conhecia nem que eu era um A. Eu já sabia o que era um A, B, C, D, E, F, X. Não existe coisa mais importante do que a educação da senhora. O saber é a coisa melhor que nós temos na nossa vida. Na educação, é tudo na vida, a educação, acima de tudo. Deus, saúde e educação. Posso chegar num canto, a pessoa falar comigo, pedir para eu escrever meu nome, eu escrever, sei ir numa farmácia escrever tudo, buscar meu remédio, vou para o banco. Mudou 100%, porque se eu não fosse essa sala, o que era eu? Bom, a pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, é cego, tá entendendo? A gente saber é bom porque quanto mais a gente estuda, mais aprende. Sendo analfabeto é coisa muito ruim, você não sabe nem andar. Vai para um lugar estranho, tem uma placa ali, não sabe nem o que é, isso está escrito na placa, né?
matar o analfabetismo, né? Ter outra vida. Porque quem não sabe nada é como uma pessoa cega. E anda sem saber para onde vai. A coisa mais que eu admiro é a educação. Se a pessoa não sabe ler nem escrever, não sabe de nada, quer dizer, tá o quê? Tá no pó, né? Eu sou povo. Tenho consciência dos meus direitos e dos meus deveres. A turma que estudava comigo, aí dizia, nós não queremos ser massa, nós queremos ser povo, entender tudo, nós queremos ser pessoas que entendam, que votam, que sabem o que é, que compreendem. Quando outras pessoas falar, a gente saber responder. Abriu a ciência do povo, que nesse tempo as eleições eram bravas, cheias de besteira. Que eu criei minha família, tudo sabe ler. Significa tudo sobre a minha vida educacional até hoje. A importância assim da gente ler, conhecer as coisas. E sempre passei isso para minha família, das 40 horas. Formou, não sei, uma família todinha. Tive um prazer que meus filhos aprenderam a ler. Todos os 3 têm o 2º grau. Tem um formado que trabalha na Petrobras. Eu quero que ele realize coisas que eu não pude fazer, né? Como minha mãe não deixou a gente estudar, filha mulher não era para estudar, porque isso ela já trouxe do pai dela. Comigo eu dizia, um filho meu vai estudar, nem aconteça o que aconteça, vai estudar. Todos os meus filhos estudaram e todos os meus netos estão estudando. E eu criei um neto. E benção de Deus, em bendita hora eu criei esse neto. Ele hoje é gerente da Caixa Econômica de Apodi. Se a escola tivesse continuado, hoje era doutor, porque era a carreira que eu ia, né? Logo aprendi muita coisa com ele, para frente eu já estava mais segurão, né? Estou muito satisfeita com o que aprendi e acho que valeu a pena, porque hoje eu não sou professora, mas eu prego a palavra de Deus, que é muito importante. E leio a minha Bíblia e explico para as outras pessoas. Se tivesse continuado, talvez eu hoje fosse até formada. Se tivesse continuado, poderia até ser que hoje fosse outra Anitta, né? Porque eu aprendi, não deu para eu me desenvolver numa coisa melhor, arranjar um emprego melhor. Se tivesse continuado, tenho certeza que eu tinha chegado lá. A maior lição que eu tirei foi de incentivar os estudos dos meus filhos. Eu sei que o saber é acima de tudo. E aprendi muito, adiantou-me muito lá. Eu já tenho neta que já estudou faculdade, já venceu, uma doutora psicóloga. Eu sonho para os meus netos, para que eles se forme e seja tudo de bom na vida para eles. A coisa mais linda que eu acho é a pessoa ter um filho e ir para a igreja, para o filho se representar lá, receber o diploma, né? Tenho muita honra de ter sido aluna de Paulo Freire. Primeiro eu aprendi a ensinar meu pai. Aí veio o desejo de ser professora. Eu queria ser a professora Eneide. E consegui.
Pronto, voltamos. Então, esse filme, ele é bem interessante, ele fala sobre memória, né, ele tenta buscar, né, nesses depoimentos, essa vivência que essas pessoas tiveram com essa experiência de ter aula com o Paulo Freire, com os professores junto com ele. E, bom, eu só queria, então, começar perguntando e querendo ouvir, assim, mais da sua experiência com o Paulo Freire, como que você se interessou pelo trabalho dele quando estava na faculdade e como que foi esse evento onde ele foi para Ponta Grossa, vocês, né, ouviram ele falar e depois tiveram um encontro com ele, como que foi isso? E sobre o artigo que você escreveu recentemente sobre essa experiência também. Então, pode contar para a gente como é que foi tudo isso. Posso sim. Bom, primeiramente eu queria dizer que eu conheci Paulo Freire já na faculdade, né? Eu sou uma pessoa de formação tardia, fui um pouco mais tarde para a faculdade, e no primeiro período da faculdade, a professora que trabalhava uma disciplina chamada comunicação, expressão, algo desse jeito, né? Nos pediu a leitura de um livro chamado A Importância do Ato de Ler, que é dele, né? Então, foi a primeira leitura que eu fiz do Paulo Freire com esse livro. E fiquei impressionada, fiquei, assim, encantada com a forma como ele descrevia do que a educação é capaz e por que ela é tão importante na vida das pessoas e qual o potencial de transformação que tem a educação na vida dos homens, das mulheres, né, de forma geral. E a partir da leitura desse livro, A Importância do Ato de Ler, eu nunca mais parei de ler o Paulo Freire, né? E isso foi quando eu entrei na faculdade em 87, acho, 87. Depois, em 1992, eu já estava formada e estava atuando como professora colaboradora no Departamento de Educação, né, da Universidade Federal, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e a professora Zélia Maroc, que havia sido minha professora também na pedagogia, estava fazendo mestrado na PUC São Paulo e era orientanda do professor Paulo Freire. E aí, a partir de um convite dela, porque a universidade estava trabalhando num projeto grande de educação de jovens e adultos, né? E fez a sua primeira jornada de educação de jovens e adultos na universidade, né? Em 25 e 26 de setembro de 1992. E aí, foi a oportunidade que eu tive ali naquele momento de tê-lo conhecido pessoalmente. E a professora Zélia, então, orientanda dele, depois da palestra que ele fez à noite, né? Um público imenso que esteve presente, né, na universidade, ela ofereceu um jantar na casa dela, né, para o professor Paulo Freire e para sua esposa, Anita, que estava naquela ocasião acompanhando. E aí, nesse jantar, a gente teve a oportunidade de conversar, né, e foi uma das experiências mais importantes, vamos dizer assim, que eu tive na minha vida e que teve, com certeza, desdobramentos, né, na minha vida e na minha trajetória pessoal e profissional, porque tivemos um momento de grande encantamento lá, um pouquinho antes do jantar, quando uma professora tocou no violão uma música e o Paulo Freire ficou encantado, e a partir daquela canção, ele ficou muito tempo, quase uma hora, conversando com a gente sobre os conceitos, né, que são próprios da sua escrita, como esperança, diálogo, né, educação transformadora, praxis revolucionária, partir da experiência do sujeito, a questão da opressão, do oprimido e do opressor. Então, foi momentos de intensa emoção que a gente viveu ali, de intenso aprendizado, que me garantiu, com certeza, o resto da vida, né, essa lembrança e essa memória tão importante. Sim, muito,
muito profundo, assim, né, e muito importante, como essa figura também está presente em toda a sua trajetória profissional, a partir desse momento onde você cruzou, né, com ele na faculdade, depois tudo sempre o que ele nos ensinou ressoa através de você na sua trajetória profissional, né, na sua carreira como pedagoga, como professora. E é importante a gente pensar nisso como um legado mesmo de Paulo Freire, porque assim como ele, né, ele tocou outras pessoas e que foram, e a gente consegue ver no próprio documentário, né, que ele, de um jeito até simples, de um jeito assim, que o pessoal conta, né, no filme, que ele é muito educado, muito atencioso, deixou a sua marca ali, né, nessas pessoas que nunca esqueceram dele, nunca esqueceram que ele ensinou, né. E tem uma experiência também do curso do pró-funcionário, que você foi tutora, né. Não lembro exatamente de que ano a que ano, a data, assim, mas eu queria que também você contasse um pouco como que foi. E dentro desse curso você, dos funcionários da escola, você também mostrou esse documentário e comentou sobre esse documentário com os seus alunos, né. Então, eu queria que você falasse como que foi isso, o que é o pró-funcionário, qual que é a importância do pró-funcionário e como que foi a trajetória. Eu também pude ter assim, a honra de participar de alguns momentos, né, dessa formação. Eu fui para a cidade de Porto Amazonas junto com vocês e foi uma experiência super legal. Mas eu queria que você contasse um pouco, então, para a gente como que foi e como que foi passar esse filme para o pessoal e a resposta que você teve dos seus alunos. Então, a experiência que eu tive no pró-funcionário, que é um curso de formação continuada e formação para elevação da carreira dos funcionários das escolas, né, os agentes educacionais 1 e 2, que hoje nós nem temos mais, né. Nosso último governo aí do Ratinho extinguiu a categoria dos agentes educacionais 1 e 2, então não tem mais, né. Os funcionários hoje que ocupam os postos das escolas, quando falta funcionário, eles são terceirizados, infelizmente. Mas, na época em que o pró-funcionário foi instituído como um processo de formação e de elevação de carreira dos funcionários, foi muito, mas muito importante. E eu tive a felicidade de trabalhar com 3 ou 4 turmas, né, e a última turma com quem eu trabalhei do primeiro dia ao último dia de curso, então foi uma experiência intensa, porque foram 2 anos e meio, e todos os sábados, né, nós estarmos juntos e juntas, discutindo educação, trabalhando com os conteúdos específicos das suas áreas de formação ali, que é de atuação da escola, né. Eu tinha um grupo de 30 alunos do pró-funcionário que eram agentes educacionais 1, então a turma era composta por pessoas de 50, 60, 65 anos, e que trabalhavam em diferentes funções na escola, como cozinheiros, como funcionários da limpeza, como porteiros, como vigias, como trabalhadores na manutenção dos reparos da escola. Então, uma variedade, uma diversidade de pessoas com diferentes funções na escola, e que traziam, acima de tudo, esse desejo imenso de aprender mais, de saber mais, e de se comprometer com o próprio aprendizado, né? E, por óbvio, das leituras sempre feitas da obra de Paulo Freire, eu procurei, durante todo o curso, utilizar realmente o seu método, né? Aliás, o seu método, ele até nem gostava, Paulo Freire nem gostava que chamasse o método do Paulo Freire, né? Do Paulo Freire. Porque ele dizia que ele só criou uma ideia diferente de fazer educação e que ele teve muitas
contribuições de muitas pessoas, então ele não era dono de nada, né? Mas a gente procurou sempre usar essa metodologia de alfabetização de adultos, que ele utilizou nessas 40 horas, né? E teve esse registro histórico e que ganhou o mundo, né? Quando em 40 horas ele alfabetizou 300 trabalhadores, né, rurais, e depois em outras experiências profissionais da construção civil, enfim. E era muito importante, assim, a gente perceber, né, foi para mim muito importante, foram lições aprendidas, o quanto é importante você valorizar o saber que o sujeito já traz, né, da sua realidade. Era isso que Paulo Freire fazia ao criar o método, ele dizia assim que a gente não podia infantilizar os adultos, né? Então, qual era o interesse ou a percepção que tinha um adulto de dizer, de repetir o que estava naquela cartilha que se usava para alfabetizar as crianças, né? Eva viu a uva, e isso não tinha significado nenhum para esse adulto trabalhador, que já tinha uma vida, que já tinha uma família. Então, qual era o princípio, né? Quais eram as premissas do método de alfabetização de Paulo Freire? Era circular entre as pessoas que iam participar, né, dos círculos de cultura, que já não eram mais entendidas como salas de aula, em que tem uma autoridade, né, do professor que sabe e tem uma plateia do outro lado que não sabe. Então, na verdade, ele sempre dizia: todos nós sabemos, todos nós conhecemos alguma coisa, e esse saber precisa ser compartilhado, e aí que fica bom, fica bonita a coisa, né? É compartilhar o saber que a gente tem. Então, o que se fazia? Nesses círculos de cultura, os animadores, né, de cultura, como eram chamados os professores, eles circulavam naquelas comunidades e procuravam perceber qual era o universo vocabular que eles se utilizavam ali, né? Então, quais as palavras geradoras mais faladas, mais ditas entre eles, nessa primeira pesquisa que esse grupo de animadores fazia. E óbvio que, de acordo com a sua com a experiência de trabalho daquele povoado, daquela comunidade, se tiravam, né, as palavras geradoras, né? Se era numa comunidade rural em que eles eram agricultores, o que aparecia como palavras geradoras? A terra, a roça, a enxada, né? A plantação, a chuva, enfim. Se fosse lá numa comunidade de trabalhadores da construção civil, o que ia aparecer? O tijolo, a massa, o suor, né? O sol, a casa, né? A massa, enfim. Eram essas palavras geradoras que eram trazidas porque Paulo Freire sempre dizia: uma coisa o conhecimento do mundo, depois o conhecimento da palavra, né? Primeiro a leitura do mundo, depois a leitura da palavra. Então, a leitura de mundo, esses sujeitos, essas pessoas já tinham, né? Então, eles eram alguém nesse mundo, eram sujeitos do seu trabalho. E, a partir disso, quando as palavras eram registradas lá no projetor de slides, que eles contam ali no comentário, né? Eles reconheciam, né? Eles reconheciam a palavra porque eles já conheciam como ação a palavra escrita, porque eles já tinham vivido isso, né, na sua leitura de mundo. Então, era por isso que era tão emocionante, tão cativante, porque tratar a pessoa como sujeito mesmo da sua história, né? Do seu aprendizado, da sua educação, enfim.
Por isso era tão bonito, né? Foi algo revolucionário na educação, né? E no país, e ganhou o mundo, né? Enfim. E no pró-funcionário, a gente fazia, eu sempre procurava fazer esse exercício de trazer o conhecimento que eles já tinham, em todos os temas que nós íamos trabalhar, em todas as discussões dos módulos que a gente iria trabalhar. E respeitando sempre, né, esse sujeito que está ali, que tem o seu saber. E por isso que é tão importante. E quando a gente utilizou o documentário como um recurso pedagógico, e eu sempre fazia isso, né, para cada novo módulo, para cada novo tema que que íamos discutir, que começava, eu sempre buscava abrir a temática com um filme ou com um documentário, porque eu também tenho isso, né, meio introjetado, meio enraizado da utilização do cinema como recurso pedagógico importantíssimo, né, e que a gente pode lançar mão, né, como um recurso pedagógico. E aí, quando a gente utilizou esse documentário, eu percebi o quanto eles se identificavam, né, com as pessoas que estavam ali. O quanto que eles sentiam nossa, abriu a minha cabeça, né, abriu a minha mente, ter o conhecimento das coisas, né, ter a leitura da palavra que já tinha sido feita na leitura do mundo. Isso mudou a concepção que eles tinham deles próprios como sujeitos, na sua autoestima, né? Quanto eles aprenderam a compreender as coisas para além da aparência, mas chegar à essência, né? Daquele saber que a escola tinha ensinado e que eles estavam agora lá também trabalhando na escola e percebendo essas coisas das quais eles tinham sido muitas vezes vítimas, né? De ações truculentas, de desrespeito ao seu saber, enfim. Tive ocasiões de alunas falarem assim: nossa, professora, como eu errei na escola antes do pró-funcionário, como eu errava em fazer esses julgamentos a respeito dos alunos e das suas mães, dos seus pais. Meu Deus, por que a gente fez isso, né, tanto tempo? Não, a gente não pode ser responsável até que a gente saiba. Agora, a partir do momento que a gente sabe, a gente não pode mais voltar a ser o que a gente era, né, e tomar as atitudes que a gente tomava. Então, foi muito importante por isso. Perfeito. Eu acho que é interessante a gente discutir sobre esse filme, sobre essa sua experiência aqui, porque a Pupilo trata justamente dessa necessidade, dessa importância e dessa iniciativa de a gente usar mais o cinema dentro da sala, né, de a gente levar essa ideia para os professores de que o cinema pode sim ser uma ferramenta muito poderosa didaticamente, para levar vários conhecimentos para dentro da sala de aula dos alunos, para trocar ideia com os alunos, né? O cinema tem essa chave, né? É muito importante que a gente discuta isso. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que o cinema funciona dentro da sala de aula e quais são as suas experiências com o Cinefórum, com o Cinedebate dentro da escola. Então, eu tenho um trabalho, né, do PDE. O PDE é um programa de desenvolvimento educacional que nós tivemos o privilégio, já digo, de também participar, né, como um curso que o Estado ofereceu desde 2007 e que agora também está em vias de ser extinto, e que promovia o avanço na carreira dos professores, né? Eu fui da primeira turma do PDE, Programa de Desenvolvimento Educacional, no governo do Requião. E a gente tinha que escrever, nós, professores, que estávamos nas escolas, tínhamos que desenvolver um trabalho, né, pedagógico. O curso era um curso de 2 anos, que você fazia um período de
um ano de aprofundamento de conhecimento, né, com algumas disciplinas lá promovidas pela universidade, por seminários, e depois você tinha que desenvolver uma prática dentro da escola. E, a partir disso, teríamos que produzir um material pedagógico para atuação, né, ou com alunos ou com professores dentro da escola. E eu sempre fui uma pessoa que trabalhou com filme, com documentário, com cinema em sala de aula. Então, eu desenvolvi um projeto chamado Diálogo, Cinema, Educação, Diálogo Possível. Até foi você, né, quem produziu, né, a capa do meu trabalho, né, foi maravilhosa. Mas, enfim, esse trabalho desenvolvido, que era um caderno pedagógico em que eu falo, né, como que nasce o cinema e como que ele se expande e como que ele chega na escola, como o cinema vai à escola, ou é a escola que vai ao cinema, e de que forma que a gente pode fazer esse uso, mas um uso bem feito do filme, né, em sala de aula, que é o que eu desenvolvo ali, porque a gente sabe que por muito tempo professores utilizaram o filme, mas como um jeito de não dar aula, ou de ocupar um tempo disponível, o uso inadequado do cinema na sala de aula pode trazer situações ruins, né? Sim. Mas ele bem trabalhado pode ser muito produtivo. E eu sempre fiz isso. E aí eu escrevi esse caderno desenvolvendo, né, as questões de ordem epistemológica e metodológica do cinema, e até proponho ali no caderno algumas práticas, né, com filmes. Inclusive, a minha temática, né, do projeto era a questão da leitura também. Então, eu acabei fazendo o recorte, né, e articulando essas duas temáticas, cinema, leitura e literatura, mais uma temática, na verdade. Cinema, leitura e literatura. E aí eu utilizei alguns filmes, e alguns brasileiros, inclusive, né, até para fazer referência e defesa ao cinema nacional, né, em que tinha essa metanarrativa, vamos dizer assim, leitura, literatura e cinema. E gosto muito, é um trabalho que eu tenho o maior orgulho de ter feito, e foi muito, muito apreciado, né, pela pessoa que fez parecer, né, que é uma professora de Londrina. Enfim, ainda continuo usando o cinema em sala de aula como recurso pedagógico e como recurso metodológico. Sim, é maravilhoso a gente poder ter essa prática, né? A gente, da Pupilo, nossa luta é essa, assim, levar essa consciência, né, do cinema como uma prática educativa, né? E bom, tem uma questão ali no 40 anos de memória, 40 anos na memória, que eles começam a falar um pouco sobre o medo, né? Que eles tinham medo de ir para a escola, que eles tinham um certo receio. Às vezes eles deixavam dias, as professoras iam atrás na casa para chamar para ir para a aula. E também, num trecho, também comenta sobre o período onde está acontecendo isso, porque isso foi nos anos 70, assim, que foi um momento onde era o auge da ditadura militar, então teve momentos onde eles escondiam, que eles queimavam os cadernos, assim, né? E tem uma frase, inclusive, de uma das mulheres que são entrevistadas, que ela diz assim: queimou o papel, queimou tudo, mas a palavra ficou. A semente já tinha sido plantada e germinou. Então, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre essa esperança, porque hoje a gente vive um período no Brasil instável, né, politicamente, e que, infelizmente, algumas pessoas elas têm uma tendência de
rememorar essa época da ditadura como se tivesse sido alguma coisa produtiva, né, como se tivesse sido alguma coisa boa para o Brasil, e como que a gente pode lembrar do Paulo Freire e usar o trabalho dele, pensar sobre ele, refletir sobre ele, produzir material sobre ele, de uma maneira a levar essa esperança, né, de que a gente não pode voltar, não pode regredir a um estado das coisas daquela maneira que era, né? Então, como que você vê dessa maneira, nesse contexto que a gente está, essa importância do trabalho do Paulo Freire? A Universidade Estadual de Ponta Grossa fez um trabalho bem intenso o ano passado e esse ano, de publicações de artigos nas revistas que a universidade tem aqui, sobre o centenário de vida do Paulo Freire, para homenageá-lo. Como ele esteve aqui em 1992 e eu participei, né, da atividade desenvolvida dos seminários, depois aquela experiência de ter conhecido mais de perto, escrevi um texto para a revista chamado Paulo Freire e os Usos da Esperança, um relato de experiência, onde eu retomo essa ideia de esperança do Paulo Freire e que traz um conjunto de discussões que eu faço no texto, justamente esta situação ruim que nós estamos vivendo, né, desde as últimas eleições, dessa autorização da violência contra a diversidade, contra as pessoas, e entre as muitas violências, né, cometidas aí pelo atual governo e a sua trupe, uma delas foi vilipendiar a atuação do Paulo Freire no Brasil. Paulo Freire foi otorgada a Paulo Freire no governo Dilma, né, em 2012, a honraria, né, de ser patrono da educação brasileira. É um projeto de lei que já havia sido engavetado por um tempo, foi retomado no governo Dilma em 2012. Paulo Freire, ele é reconhecido como patrono da educação brasileira. E aí, em 2019, uma deputada do partido, né, do sem partido do presidente, propôs um projeto de retirada de Paulo Freire de ser patrono da educação brasileira. Isso motivou uma violência horrível contra a pessoa, contra a obra e contra os feitos de Paulo Freire. Inclusive, o próprio presidente da República, numa ocasião, quando ele estava falando, né, de ter extinto também o programa TV Escola, que era muito de esquerda, ele fala do Paulo Freire e chama Paulo Freire de energúmeno, né? E foi uma situação que percorreu o mundo, né? Essa atitude incivilizada e estúpida, até diríamos assim, do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu retomo isso um pouco no meu texto, mostrando que Paulo Freire foi doutor honoris causa de muitas universidades, muitas, espalhadas por países, e tem uma história grandiosa como um dos educadores brasileiros mais reconhecidos em todo o mundo. A sua obra, A Pedagogia do Oprimido, que é de 1970, é a terceira obra mais consultada nas ciências sociais do mundo inteiro. Se você procura ali no Google, vai aparecer a terceira obra mais citada, né? E o reconhecimento desse novo jeito de pensar a educação de adultos, desse novo jeito de pensar a educação, é revolucionário, por isso incomoda tanto, né?
É revolucionário porque Paulo Freire sempre pensou a educação como uma possibilidade de transformação da realidade que nós vivemos, né? E que todas as pessoas têm esse direito de exercer a sua cidadania, e esse direito vem pelo exercício do conhecimento, do saber e da educação, né? E é preciso dar a esses sujeitos esse direito. Então, esse foi o grande legado de Paulo Freire, por isso ele perturbava tanto, né? Porque realmente alfabetizar adultos numa comunidade pobre exige que se use algo que vai além dessa perspectiva infantilizada mesmo. E ele conseguiu isso. E o método, por que ele era tão considerado subversivo? Porque fazia as pessoas pensarem, né, no seu trabalho, pensarem no seu ser como possibilidade. Sim. As pessoas deixavam de ser massa para ser povo, né? Que também tem essas falas no documentário. Exatamente. Então, quando o sujeito se reconhece como possuidor dessa condição de fazer a sua própria história, isso muda a perspectiva do sujeito, né? E então, de massas se torna povo, né? A autonomia, por exemplo, que Paulo Freire dizia, que escreveu um livro, inclusive, né? Um dos livros dele é A Pedagogia da Autonomia, e que ele fala do exercício de ensinar. E essa questão da autonomia do sujeito pegar um pote de margarina da sua geladeira e saber que a margarina não é farinha. Isso eu ouvi de um adulto, quando trabalhava também na alfabetização de adultos, né? Com educadores, em que a gente tinha essas experiências e esses relatos, né? Da importância de saber ler e incorporar esse novo jeito de compreender o mundo a partir da palavra. Então, isso é realmente revolucionário, né? Ele revolucionou uma forma de possibilitar as pessoas com condições econômicas desfavorecidas esse conhecimento do mundo e essa autonomia e essa sensação de ser gente, né? Que é maravilhoso e que é revolucionário mesmo. Que a praxis revolucionária, justamente para Paulo Freire, é isso. É o exercício da ação e reflexão na sua prática, né? No seu fazer. Né? Então, não importa que fazer é esse. É o fazer da cozinheira lá na escola, é o fazer do cineasta, é o fazer da professora, mas em todos esses fazeres, ele seja transformador. Né? Sim. Bom, eu acho que você falou tudo. E a gente pode encerrar essa conversa. Eu queria muito agradecer sua presença e dizer que é muito legal essa oportunidade de a gente conversar aqui pela Pupilo sobre o seu trabalho dessa forma, né? Eu sou sua filha, então eu acompanho você sempre pude observar essa sua admiração e essa maneira com que você leva os seus aprendizados de uma forma prática, na praxis mesmo, dentro do seu trabalho, e justamente por isso também é considerada um pouco, vamos dizer assim, revolucionária, um pouco controversa, né, dentro do espaço de trabalho. Né? E então eu estou muito feliz, né, de estar podendo fazer essa conversa contigo, e muito obrigada pelo seu tempo. É um filme incrível, maravilhoso, todo mundo tem que assistir para entender por que Paulo Freire é tão importante para a educação brasileira, que ele não é um energúmeno, né, que o presidente está errado quando fala esse tipo de coisa. Aliás, e comemorar. Esse impropério cabe a ele, né? Não ao Paulo Freire. Exatamente, né? Como a gente pode observar, inclusive, nos últimos dias.
E comemorar também, né? Claro que a gente está passando por um momento muito tenso, mas comemorar os 100 anos de Paulo Freire de uma maneira assim consciente, lutando e fazendo com que ele seja reconhecido, né? Lembrando do legado dele e enfim, acompanhando todas as manifestações que vão acontecer hoje e amanhã. Então vamos, né, honrar aí o legado de Paulo Freire e continuar tendo esperança de que a gente vai sair dessa, vai se tornar um país autônomo, vai se tornar um país melhor no futuro. E é isso aí, muito obrigado, pessoal, quem acompanhou a gente hoje. Fiquem ligados para os próximos eventos aqui da Pilo. E quero de novo agradecer a professora Índia, a mãezinha querida do meu coração, e dizer que sempre vamos estar aí abertos para novos diálogos, novas conversas aqui dentro da Pupila. A gente tudo que a gente faz é sobre isso. Então, quero agradecer e até a próxima. Se quiser deixar aí uma mensagem aí, mãe, também, né, dizer um tchau para a galera, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse debate, né, e tão honrosa a participação, né, para falar de Paulo Freire e da esperança, que a esperança também é revolucionária, né? Paulo Freire dizia isso. Esperar na espera vã não resolve, a gente tem que esperar e guardar na esperança os nossos melhores sonhos, mas é preciso que não seja só no discurso, a gente precisa agir sobre o que o que nos incomoda, o que não está bom. Então, não adianta ficar só na fala, né, no discurso, a gente precisa agir. Mas não perder a esperança, jamais. Ela é um recurso mesmo revolucionário que nós temos. É preciso ter coragem, né, para ter esperança. Isso ele dizia também. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, esteja à vontade, vamos convidar mais vezes, com certeza, para falar sobre outras coisas, também para falar sobre Paulo Freire. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.